Bom, boa noite a todos, boa noite aos que estão nos assistindo também. Sempre, não canso de repetir que é sempre uma alegria, um prazer estar aqui com vocês essa noite, né? Aos que estão nos assistindo também, uma alegria poder compartilhar hoje ou qualquer outro dia através das redes sociais. Então vamos aos nossos recados. Bom, o mês de novembro já está quase acabando, né? Dia 25 de novembro nós teremos a palestra, 25 de novembro, também conhecido como terça-feira que vem já, né? Teremos a palestra Depressão com Kelman Freitas, e às 20h15, e na quarta-feira às 14 horas teremos com Plínio Penteado Reflexões Espíritas. Estamos também com a nossa campanha constante dos quadradinhos de lã, que são unidos, um quadradinho de 20 por 20, que são unidos, formam uma manta, e depois nós doamos essa manta às casas aqui da região que trabalham com bebês e gestantes. Quem puder colaborar com a mão de obra, com a matéria-prima, fiquem à vontade. Aceitamos de bom grado e de bom coração. Aceitamos também doações de roupas, calçados, acessórios, livros, o que puderem colaborar. Dinheiro também a gente aceita, pode ser via Pix ou ficando sócio da casa. E estamos arrecadando tampinhas plásticas, lacres metálicos e notas fiscais sem CPF para o Instituto Amor Rosa. Também temos os nossos livros ali na biblioteca. Quem tiver interesse em pegar os livros, levar para casa, ler e depois volta, devolve e pega outro livro, né? Temos também a nossa cantina e todas as palestras, evangelhos aqui da casa estão sendo colocadas lá no YouTube. Então quem quiser assistir hoje ou em qualquer outra data, é só entrar lá, se inscrever e ter acesso a todas as palestras aqui da casa, tá bom? E estamos também com as nossas sacolinhas de Natal. Quem puder colaborar, tem as sacolinhas ali que nós estamos ajudando a instituição da Francisca Franco. Cada sacolinha vai custar em média ali 170, 150 reais mais ou menos. Quem puder colaborar, agradecemos. Então vamos começando hoje o nosso trabalho, sentando confortavelmente nas cadeiras, vamos respirando lentamente, vamos respirando, deixando o ar entrando em nossos corpos, vamos inspirando e expirando, soltando ar, soltando todos os nossos medos, todas as nossas angústias, as nossas aflições. Vamos respirando profundamente, respirando essas energias benéficas, salutares, confortantes, essas energias que nos revigoram, e soltando novamente, vamos colocando para fora tudo aquilo que nos incomoda, toda aquela dor, toda aquela impaciência, toda aquela aflição, e continuando nesse processo de respiração lenta, de inspiração lenta, de expiração lenta, vamos nos sentindo mais leve, e ao sentirmos mais leve, vamos agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, agradecendo a Deus pelo momento, por estarmos aqui reunidos em seu nome, para que possamos mais uma vez estudar o seu ensinamento, não apenas estudá-lo para dizer que temos o conhecimento, mas estudá-lo para que possamos colocar em nossas práticas, no nosso dia a dia, para que esse conhecimento se transforme em ação, e para que essa ação nos ajude a evoluir cada vez mais rápido, e para que um dia possamos chegar mais próximo do Pai. Agradecemos aos Espíritos de Luz aqui presentes, aos que têm nos apoiado para que possamos chegar até aqui, aos que estão aqui torcendo pelo nosso sucesso. Vamos pedindo a Deus para que possamos aproveitar cada instante, cada minuto das palavras que aqui serão ditas. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E hoje o Bruninho vai falar sobre o tempo, nada mais variável quanto o tempo. Boa noite, pessoal. Bom vê-los aqui de novo. Bom, como o Celim disse, o tema do Evangelho de hoje é o tempo. Eu acho que é o assunto que a gente mais escuta e mais comenta com as pessoas ultimamente, nos últimos anos, é sobre o tempo. Né? Como o tempo está passando rápido. Né? Nossa, parece que o Natal foi ontem, já está chegando de novo. Parece que ontem foi domingo, amanhã já é final de semana. O Celim já estava comentando aí do final do mês de novembro. Final do mês de novembro é semana que vem. Realmente, a gente tem se assustado, né, de modo geral. E
E a gente se impressiona e fica se questionando, né? Por que será que o tempo está passando tão rápido? Será que realmente ele está passando tão rápido? Ou é só uma percepção? Mas se é só uma percepção, por que tanta gente está percebendo junta? Né? Então é curioso, é estranho, é meio assustador. Né? Parece que o ano que vem já está acabando. Não começou ainda. E então, qual será a causa disso? Né? Se a gente for parar para pensar, os dias continuam com 24 horas, os anos continuam com 365 dias e 6 horas. Ou seja, nesse sentido, nada mudou, ou quase nada mudou, né? O Celim estava comentando esses dias que teve um ajuste no tempo aí, de coisa de milésimos aí. Não era o tipo de coisa para a gente estar interferindo na nossa vida, né? Pelo menos eu acho que não. Então, o que será que está interferindo, fazendo com que a gente tenha essa percepção de tempo assim tão distorcida? Né? E eu acho que a solução, eu acho que a resposta, ela pode ser mais simples do que a gente imagina. Né? Às vezes a gente pode querer umas respostas fantásticas, né? do maravilhoso, do impressionante, né? É o fim do mundo, o fim dos tempos. Pode colocar a culpa na transição planetária, enfim. Mas eu acho que a resposta para essa questão, ela está dentro do nosso bolso. Ou na nossa mão, quase que 24 horas por dia. Nos últimos anos, eu acho que isso tem aumentado cada vez mais, né? O uso do celular, né? O uso da tecnologia. Não que a tecnologia seja ruim, a tecnologia é muito importante e nos tem ajudado muito. Né? Se ela for bem utilizada, a gente pode otimizar muito o nosso tempo. Mas eu acho que a gente não tem conseguido ainda. Eu acho que a gente ainda está engatinhando e tentando aprender como lidar com isso. Né? Acho que nós somos ainda crianças tentando aprender a lidar com isso e ainda não sabemos. Eu não sei. Eu estou apanhando bastante. O tempo para mim tem voado. Mas eu acho que o fato de a gente perceber que alguma coisa não está boa já é um caminho. Né? Caminho para que o passo seguinte a gente descubra o que fazer e do outro passo a gente faça alguma coisa. Né? Esses dias eu estava vendo uma frase que o Haroldo ele disse. Ele disse que a nossa mente ela anda cheia e o nosso coração vazio. Né? Eu acho que é bem um retrato do que tem acontecido com a gente, porque a gente tem cada vez mais preenchendo os nossos espaços vazios com o celular. Né? A nossa mente está sempre ocupada o tempo todo e a gente está sempre cansado. Né? E o nosso coração sempre intranquilo. A gente nunca tem conseguido preencher, né, o espaço que o nosso coração, que na verdade é o nosso espírito, o que o nosso espírito realmente precisa. Né? Então a gente está sempre cansado, a gente está sempre preenchendo esses vazios. E por que isso é ruim? Né? Porque a gente precisa, a gente não busca sempre a ajuda do plano espiritual para os nossos problemas, para resolver as situações do nosso dia a dia. Mas como é que o plano espiritual vai nos auxiliar? Como é que eles vão nos intuir, nos instruir, se a gente está o tempo todo ocupado? A gente não larga o celular para nada. A gente vai pro banheiro, para o quarto, para a cozinha, para a sala. A gente está dirigindo, coloca um vídeo. Vou passar roupa, coloca um vídeo. Vai cozinhar, coloca um vídeo. Qual que é o espaço que o plano espiritual vai encontrar para intuir a gente para alguma coisa? Uns dias atrás eu estava pensando em que evangelho que eu ia fazer aqui. Falei, nossa, não tive ideia nenhuma de que evangelho que eu vou fazer até agora.
Mas que espaço que eu tinha dado para o plano espiritual me intuir, me ajudar a encontrar um tema para dividir aqui com vocês. E foi justamente do banho que veio a ideia. Dá para segurar o celular? Ainda não, mas o dia que inventarem, aí não tem evangelho mais. A gente já dá um jeito, né? Coloca o celular ali, coloca bem alto, né? Escuta ou alguma coisa, um vídeo, uma palestra. Né? Mas o fato é que isso não está sendo bom. Né? A gente está perdendo o pouco de conectividade que a gente tinha com o plano espiritual. Né? Eu acho que o único tempo que eles estão encontrando para se conectar com a gente é na hora que a gente está dormindo. Quando a gente dorme, né? Porque a gente leva o celular para a cama e a gente fica com insônia e não dorme também. E aí eu não sei como é que vai ser se a gente não dormir mais. Né? Mas enfim, o fato é que nós estamos adoecendo por conta disso. Né? De novo, eu não quero dizer que o celular é a maldição do mundo, né? É muito bacana, é muito importante, ajuda muito. Né? Tarefas que antes a gente fazia com maior dificuldade, hoje é muito mais fácil. Mas a gente precisa encontrar uma forma de nos disciplinar para que a gente não fique o tempo todo com ele na mão de forma desnecessária. Né? Eu, por exemplo, se eu me policiar toda hora, eu estou vendo notícias. Qual a necessidade disso? Alguns anos atrás, para a gente estar atualizado das notícias, o que a gente fazia? Comprava um jornal de manhã, está atualizado. Né? No dia seguinte você compra outro, você está atualizado. Se você quiser estar muito atualizado, você compra o jornal de manhã, você assiste o jornal na hora do almoço e assiste o jornal à noite. Perfeito. Mas agora com o celular, se você quiser estar sempre atualizado, a cada 15 minutos você vai rolando lá e tem notícia nova. Né? Porque o celular foi feito para isso, né? Para que a gente utilize o tempo todo. Né? As plataformas fazem isso. Porque nós somos também uma mercadoria. Né? Então a gente... Quanto mais a gente usa, melhor para eles, mais produtos eles vendem para a gente. Né? Um dia desses a minha esposa estava pesquisando uma mesa para o escritório. Ela pesquisou no celular dela. Ela veio mostrar para mim. Alguns minutos depois eu fui olhar no meu celular, eu vi a mesma mesa no anúncio. Porque nas redes sociais está lá que eu sou casado com Jéssica. Tá? Então o que ela viu foi sugerido para mim. Então a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, porque o intuito dessas empresas é que a gente fique realmente o tempo todo nele. E nem sempre é necessário. Então a gente precisa encontrar uma forma de a gente se disciplinar para que a gente use quando é necessário. Né? E eu acho que não é a cada 30 segundos. Né? Teve uns dias atrás, eu fui acompanhar o meu pai no exame, numa endoscopia, e demorou a tarde toda. O pessoal atrasou lá, demorou muito mesmo. Só que eu estava com o celular, estava com o fone, estava carregadinho, e o tempo eu nem vi o tempo passar, foi tranquilo. Mas eu podia ter aproveitado de outra forma, né? Podia ter levado um livro. Com certeza ia ser bem mais proveitoso para mim. Pra gente pegar um livro hoje em dia, eu acredito que para a maioria das pessoas, ou para muitas pessoas, tem sido mais difícil, porque ele está competindo, né, com os vídeos. Os vídeos é aquele conteúdo mais fácil, e que não ensina tanto a gente assim. É um ensino mais superficial, né? Competir com o TikTok é fácil. Não é fácil. E o livro não, o livro a gente se concentra, a gente se aprofunda, né, no conhecimento. Então, é importante que a gente reserve um tempinho para o livro também. Né? E como que a gente vai fazer isso? Não sei, cada um vai ter que encontrar uma maneira. Né? Eu ainda estou tentando descobrir também. Eu confesso que tem me atrapalhado bastante, eu tenho tentado mudar um pouquinho.
Mas realmente não é fácil. Mas se a gente não fizer isso, a gente vai estar jogando fora a maior ferramenta, né, que Deus nos deu, que é o tempo. Né? Ferramenta que Ele nos deu para a gente aprender, para a gente evoluir, para a gente ser melhor. Né? Essa encarnação aqui é um baita de um presente. Né? Mas já pensou, a gente passa a vida inteira jogando o tempo fora? Como é que vai ser o meu retorno na espiritualidade? Né? Como é que eu vou encarar a minha consciência e falar, nossa, o que eu fiz de bom aqui? Eu não fiz nada. Fiquei matando o tempo, né? Que é tão precioso. Então, o Evangelho de hoje é mais curtinho, essa reflexão. Queria deixar essa reflexão para que todos meditem, pensem, encontrem uma forma, né, de se policiar nesse sentido. E aqueles que conseguem até hoje estar imunes a isso, tentem conservar, porque é difícil de largar depois. Certo? Então, uma boa noite a todos. Vamos então na sequência agora. Vamos prestar atenção na prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma forma, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa bendita e santa imagem. Graças a Deus e graças a Jesus. Depois do Evangelho, depois da prece, vamos aguardando as mensagens do plano superior. As mensagens que nos orientam, que nos fortalecem, que nos chamam a atenção e que nos orientam para o caminho a ser seguido. Boa noite a todos. Venho trazer hoje um recado. Dizendo a todos vocês que ao dormir, ao se despedir, ao sair de casa, não deixem de cumprimentar os seus familiares. Se tiveram uma rusga durante o dia, antes de deitar-se, de dormir, cheguem até eles, peçam desculpas.
digam boa noite, digam bom dia. Por que eu falo isso, amigos? Porque muitas vezes nós não temos a oportunidade antes do desencarne de falar essas coisas. Aí onde há o remorso daqueles que ficam, o arrependimento daqueles que foram. Não deixem que nada atrapalhe a vida de vocês. Família é uma coisa muito, muito, mas muito firme que Deus colocou no mundo. É o alicerce da humanidade. Não se deixem pelo orgulho, pela vaidade, com que o outro durma de costas. Sejam filhos, sejam pais, sejam cônjuges. Isso não importa, amigos. Pensem bem nisso. A partir de hoje, nunca durmam sem cumprimentar o outro, sem desejar uma boa noite. E nunca saiam de casa sem desejar um bom dia. Isso é muito importante. Pois, como todos sabem, ninguém sabe da hora que vai partir. Estejam sempre preparados, amigos, para a grande viagem. Porque só o Pai, só Ele sabe das coisas. Que assim seja e que Deus esteja sempre presente em seus corações. Boa noite. Depois das mensagens, depois mais esse ensinamento, vamos doar um pouco das nossas energias, dos nossos bons pensamentos aos irmãos mais necessitados. Vamos ao momento de vibração. Vamos elevando os nossos pensamentos a Deus e, com a ajuda dos amigos espirituais, vamos vibrando pela paz mundial. Que o amor se espalhe por toda a terra e que haja diálogo entre os homens em busca do entendimento e da justiça. Que os desencarnados recebam no plano maior a ajuda necessária para dar continuidade ao seu crescimento espiritual através do entendimento e do trabalho. Que os espíritos que estão reencarnando na Terra sejam recebidos com amor e educados no caminho do bem. Vibremos por todos aqueles que caminham pelas ruas sem destino, que mãos amigas possam ajudá-los a encontrar o caminho da dignidade e o calor de um lar. Que todas as criaturas, nossos semelhantes, crianças, adultos e velhos, sejam sempre diante de nós irmãos dignos de respeito e de ajuda fraternal. Contando com o amor do Pai, pedimos que fluidifique a nossa água e, por fim, pedimos por nós mesmos, pessoas ainda com muitos defeitos, mas também com grande desejo de sermos melhores. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Antes de encerrarmos essa primeira parte dos trabalhos, vamos nos preparando para tomar os passes. Tomar o passe, tomar um pouco de água fluidificada. Quem tiver em tratamento volta para o salão para o segundo passe. Vamos lembrar bem a mensagem que foi dita aqui hoje, que nós estamos... Outro dia eu vi uma frase que vai muito ao encontro do que o Bruno falou. Nós estamos sedentos de sabedoria e afogados em informação. Então vamos selecionar aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós absorvemos, principalmente aquilo que nós falamos. Vamos encerrando então a primeira parte dos nossos trabalhos e espero encontrá-los vocês. Encontrá-los vocês é bom, encontrá-los novamente na semana que vem, durante a palestra. E voltando a falar sobre o tempo, o que eu farei com o tempo que eu tenho hoje antes de adormecer? E o que eu farei com ele amanhã, a partir do momento do meu despertar?
façamos o melhor dentro do que estiver na nossa consciência, no nosso coração, para que quando esse tempo virar passado, nos sintamos leves, felizes pelo que fizemos. E se não, ele já passou. Ele não volta mais e não dá para refazer. Então façamos com ele o presente que ele é para nós. Utilizemos bem o presente para que sejamos leves e felizes no futuro.